Boa noite, meninas. Boa Dando noite. continuidade ao livro de Isaías, nós hoje vamos conversar um pouco sobre o capítulo 7 e vamos falar com Deus, né? Pedir para ele dirigir esse momento, tá bom? Vamos lá? Tá bom, vamos. Senhor, nosso Deus e amado Pai, Senhor de todas as coisas, soberano sobre céus e terra, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, teu Filho amado, nos reunimos pela fé, meu Deus, e buscamos em Ti, Senhor, a direção desse momento de meditação. Meu Deus, nada temos por nós mesmos a apresentar aqui hoje, mas, meu Pai, cremos que o Teu Santo Espírito, meu Pai, tem algo a nos revelar nessa noite, tem algo a trazer para nos alimentar. Então, te pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao encontro da nossa necessidade espiritual hoje. Que o Senhor traga o alimento dos céus, meu Pai, a palavra da vida, para nos renovar nessa noite, nos fortalecer, nos dar da tua sabedoria do alto, meu Pai, porque nada somos, meu Pai, nem nada podemos. Meu Deus, nada eu tenho por mim mesmo a trazer nessa noite para as tuas servas, mas eu busco, peço, suplico o Senhor, meu Pai, que nos traga algo para que venha, meu Deus, acrescentar na nossa vida espiritual, de uma maneira, meu Deus, que possamos sair desse momento breve de meditação, mais fortalecidas, meu Pai, para a nossa caminhada nessa terra. Te pedimos, desde já te agradecemos, apresentamos ao Senhor mais uma vez as nossas vidas, nossos familiares. Meu Deus, apresentamos também todas as pessoas pelas quais nós estamos pedindo orações. Pedimos que o Senhor especialmente olhe por cada um deles, que o Senhor venha tomar nas tuas mãos gloriosas o controle de todas as coisas, meu Pai, e que o santo nome do Senhor Jesus seja glorificado. E que nesse momento, meu Pai, o Senhor se revele no íntimo de cada uma de nós. Oramos desde já, agradecemos na certeza que o Senhor nos ouve. Em o nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Eu falei a verdade quando eu disse que eu não tinha nada para trazer demais aqui, não. Sabe quando você vem, eu não sei se Dona Lília ou alguém aqui já teve essa experiência de ir evangelizar e não saber o que é pregar. Estão me ouvindo? Sim. Não saber o que iria dizer. E que no momento, de fato, o Espírito Santo dirigiu tudo, porque eu realmente não sei o que trazer de extraordinário. O livro de Isaías, ele, por mais que a gente vá por pesquisas, ele é profundo demais para a gente acreditar que já entendeu ou que já está trazendo alguma coisa de substancial. Eu tenho certeza que eu não alcancei em profundidade um décimo desse capítulo, vou falar especificamente do capítulo. Mas vamos lá. Já pedi ao Espírito Santo para dirigir e eu creio completamente que ele vai fazer isso, né? Então, vamos dar uma passeadinha por Segundo Reis. Então, se vocês quiserem já marcar Segundo Reis, é bom. E Segunda Crônicas. Se quiserem também deixar marcadinho, é possível que a gente vá também para outros, mas o mais certo são esses dois por enquanto, tá bom? Vamos ao versículo 1. Desculpa. Versículo 1 de Isaías 7. Na nossa Bíblia Almeida, ela tem um título que diz: Isaías é mandado a Acais. Verso 1. Sucedeu, pois, nos dias de Acais, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, não a Síria, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel,
subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, mas nada puderam contra ela. Dona Lília caiu? Não. 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 Nada puderam contra ela. Nós temos aqui um monte de informação num versículo só, né? Eu não sei se só eu tive essa impressão, mas é um monte de informação num versículo só. A gente para, respira e vamos pensar por pedaço. A última vez que eu fiz isso foi João 15, se eu não me engano, que a gente passou a meditação toda em 2 versículos. Ai, ai. Então, vamos lá. Nesse versículo que diz o fato, diz o tempo que é no período do reinado de Acais, que é filho de Jotão, filho do rei Uzias, que foi tratado, o que foi mencionado no capítulo anterior, que fala do rei Rezim, da Síria, e Peca, o rei de Israel, e da fala do pai. A primeira questão aqui é situar quem é Acais nesse momento. Nós já meditamos Segunda Reis lá, vimos a figura do Acais, mas eu acho válido a gente lembrar quem é Acais para que dê para a gente um contexto mais atualizado da situação nesse momento e de tudo que virá pela frente. Então, eu proponho que se abra em Segunda Reis 16, por favor. Ok. Verso 1. No ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acais, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acais 20 aninhos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém, e não fez o que era reto aos olhos do Senhor seu Deus, como Davi seu pai, porque andou no caminho dos reis de Israel, e até a seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Dando continuidade aqui em 2 Reis 16, bem como em 2 Crônicas, se eu não me engano, é 28. 2 Crônicas 28, dá um pouco do currículo de Acais, que é nessa linha mesmo, para a gente não se estender, de toda sorte de abominação que Acais cometeu diante dos olhos do Senhor. Nós vimos muito essas práticas, mas em Israel, como a própria palavra aqui diz, o reino do norte, ele era mais inclinado à idolatria e aos pecados de toda sorte aqui que se pode imaginar. Mas Acais resolveu andar nos caminhos dos reis de Israel e cometer até piores abominações do que muitos deles cometeram. Então, nós temos aqui o cenário de um rei, no momento em que ele, apesar de jovem, porque isso se dá logo no começo do reinado dele, apesar de jovem, já é tremendamente idólatra, cruel e incrédulo. Nós veremos nos próximos versos essa questão da incredulidade de Acais. Esse fato aqui da investida desses 2 reis da Síria e de Israel contra Jerusalém, contra o reinado de Acais, se dá mais ou menos cronologicamente em 735 a.C. Então, é um período histórico antes até mais ou menos 70, 65 anos da invasão da Babilônia, do domínio babilônico. E aí a Síria junta-se com Israel, nós vamos falar um pouco mais na frente, contra Judá nesse momento, mas o verso 1 ainda
ele traz que eles nada puderam contra ele. Esse nada puderam contra ele, eu acho que eu mesmo estou me atropelando, viu? Eu vou me situar mais um pouquinho antes de chegar no final do versículo. Diz aqui também, ó, após a morte de Uzias, em Isaías 6:1, primeiro verso, ele já fala que nesse momento aconteceu a morte de Uzias. Uzias é o avô de Acais, né? Era o avô de Acais. Jotão, seu pai, pai de Acais, tornou-se rei. Não sei explicar, não me lembro agora, o porquê do reinado, breve reinado de Jotão, mas se diz também que no período do reinado de Jotão não houve profecias de Isaías que ao menos merecessem serem registradas, né, durante o reinado de Jotão, porque Jotão, a palavra diz que Jotão andou nos caminhos do Senhor. Jotão se apresentou como um bom servo. Então, nesse período, não houve grandes profecias para que fossem registradas, mas já no final do rei, mas o povo, ainda que Jotão andasse nos caminhos do Senhor enquanto rei, o povo continuava no pecado da idolatria. Então, para dar sentido a essa fala, vamos ver aqui 2 Crônicas 27, verso 2, por favor. Nesse capítulo 27 de 2 Crônicas, esse capítulo tem um título que dizem que Jotão reina bem. O versículo 2 diz assim: e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo que fizera Uzias seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, e o povo ainda se corrompia. Há uma ressalva aqui que de tudo que Jotão fez, ele não entrou no templo. Há uma ressalvazinha que é interessante a gente lembrar, se eu não me engano, Dona Lília mencionou o pecado de Uzias, né, do pai de Jotão e avô de Acais. Uzias foi um excelente rei, Uzias fez grandes coisas em seu reinado, e alcançou grandes vitórias pela mão do Senhor, é claro, durante o seu reinado, mas o pecado de Uzias foi transgredir as leis do sacerdócio, tentando queimar incenso, invadindo o espaço que era de direito dos sacerdotes, determinado por Deus, desobedecendo, tentando assim acumular as funções de rei e sacerdote, o que não era a vontade de Deus, tendo por fim morrer doente, acometido de lepra. Então, quando a palavra traz essa ressalva de que Jotão era um bom rei, mas que ele não entrou no templo, é justamente para remeter, para nos memorar ao comportamento de Uzias lá atrás, que estava tudo bem, estava tudo, mas ele estava num bom caminho, mas acredita-se que o orgulho da posição dele fez com que ele avançasse na desobediência e no pensamento de que ele podia fazer simplesmente o que ele quisesse. Então, voltando à figura do Jotão, mostra que ele também foi um bom rei e que ele se manteve afastado, provavelmente para não ter o mesmo fim do pai, e seu filho, Acais, vem com outro espírito, eu vou colocar assim, né? Totalmente um espírito de incredulidade, de rebeldia, e com uma inclinação ao pecado da idolatria e tudo mais. Então, nesse período que eu coloquei, que é mais ou menos entre 735 a.C., é onde já se contextualiza os fatos que se dão aqui. Nesse período em que o verso 1 diz que estes reis, tanto de Israel, que é o mesmo povo, né, como da Síria, investem contra Acais e Jerusalém, a palavra de Deus diz que nada eles puderam
fazer contra Acais, ou contra o povo do Senhor. Mas isso não é mérito de Acais, é mérito do Senhor. Porque a mão do Senhor o livrou nesse momento. Não que Acais tivesse poder bélico, tivesse grande exército, tivesse força. Pelo contrário, nós veremos a seguir. Vamos para o verso 2. Alguém quer me pausar? Verso 2. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Se vocês já voltaram para o verso 2, não precisa abrir, mas eu vou fazer porque eu me passei. 2 Reis 16, 5. Eu li até o 4, não foi? Eu vou ler o verso 5. Então subiu Rezim, rei da Síria, com Peca, filho de Remalias, rei de Israel, a Jerusalém para pelejar, e cercaram Acais, porém não o puderam vencer. Nós vemos aqui que é praticamente a mesma redação, para confirmar que eles não tiveram sucesso nessa investida, mas que nós veremos aqui que isso não foi por méritos de Acais, tá? Verso 2 de Isaías 7. E deram aviso à casa de Davi, dizendo: a Síria fez aliança com Efraim. Então se moveu o seu coração e o coração do seu povo, como se movem as árvores do bosque com o vento. Nós entendemos aqui que eles temeram muito a ameaça de invasão da junção destes dois reis. A investida destes dois reis contra Jerusalém fez com que toda Jerusalém temesse, tanto o rei quanto o povo. Eu me lembrei de uma coisa que diz que quando a pessoa ela está em pecado, me lembre aí, dona Lília, como é que arruma a frase? O pecado enfraquece a fé e, consequentemente, traz medo para aquela pessoa. Então, a pessoa que está com a sua fé adoecida, ela passa a ter medo, ela sente medo de determinadas situações. Então, nós entendemos aqui que o povo, que é o povo de Deus, que é o povo que já viu as maravilhas do Senhor, teve medo porque estava em pecado. A sua fé estava morta. Então, diante de uma fé morta, o medo impera dentro da pessoa. E a gente percebe isso no cotidiano, no dia a dia, quando a gente vai atendendo, conversando, a gente vai estando com pessoas, até a gente, quando a gente entende que a gente está em pecado, a gente começa a desenvolver medo de determinadas situações ou circunstâncias que aparecem na nossa vida. Então, quando a gente lê nesse verso 2 que deram um aviso, eles avisaram, e quando a gente vê esse termo aqui, aviso à casa de Davi, quando a gente lê aviso à casa de Davi, nos lembra a aliança de Deus para com Davi, de deixar sempre um fruto dele ocupando o trono de Jerusalém, como está em 2 Samuel 7,16. A expressão casa de Davi recorda a aliança eterna firmada entre o Senhor e Davi, em que Deus prometeu deixar ao seu servo uma semente, um trono e um reino eternos. 2 Samuel 7,16. Deixa eu ver aqui rapidinho. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre.
Isso é a aliança do Senhor para com a casa de Davi. Então, quando a palavra se refere à casa de Davi, é para nos lembrar dessa palavra dada por Deus. Então, a gente entende que, ainda que eles estivessem num momento de juízo, estou com pigarro horrível, a aliança do Senhor, ela permanece, a palavra de Deus permanece. Essa aliança, essa palavra dada por Deus, essa aliança de Deus com Davi, também nós podemos encontrar no Salmo 89, 19 e 37, Salmo 23, 4, a segurança do Senhor, Salmo 73, 26. Versículo 3 de Isaías 7. Então disse o Senhor a Isaías: agora tu e teu filho, Sear-Jazube, saí ao encontro de Acais, ao fim do canal do tanque superior, no caminho do campo do lavandeiro. Tem uma outra passagem que acontece no mesmo lugar, só que é mais para frente. Cronologicamente, vai ainda acontecer. Esse é o primeiro momento em que esse espaço físico e espiritual é citado aqui na Bíblia, que é uma área de lavagem de roupa, e uma área também de um caminho de uma área de lavagem de roupa, porque é uma área de abastecimento de água. O filho, eu já vi falando do filho de Isaías, ó. Provavelmente, vou ler o quarto, né? O quarto que explica. Não, aqui que explica mesmo. O Senhor diz a Isaías onde Acais está e para onde ele deve ir para conversar com ele. E diz assim: e diz-lhe: acautela-te e aquieta-te, não temas nem desanime o teu coração. Acautela-te, aquieta-te, não temas e nem desanime o teu coração por causa destes dois pedaços de tições fumegantes, por causa do ardor da ira de Remalias e da Síria e do filho, perdão, eu li errado, ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Ele se refere aqui ao rei e à nação, e não se refere ao nome de Peca, mas ao nome de seu pai. O Senhor está dizendo para aquele cara extremamente idólatra, extremamente pecador, incrédulo, que comete abominações, o Senhor está dizendo para ele: calma, não fique com medo, fique tranquilo, eu vou cuidar de tudo, não se preocupe, porque eu ainda vou dar um jeito nesses dois. Por mais que a gente lê, que a gente vá lendo, que estamos muito, pelo menos eu estou muito longe de ter me apropriado da palavra de Deus como um todo. Mas por mais que a gente vá lendo, a gente vá percebendo o quanto o Senhor é incansável em perdoar. Ele é incansável no propósito dele de salvar. Ele é incansável nas tentativas de trazer os líderes, o povo, a nação dele ao arrependimento. E fala com esse rapaz como um filho amado, porque um pai acalma um filho. Um pai diz para o filho: eu vou te proteger. Um pai diz: não tenha medo, eu vou cuidar deles, deixe eles comigo, fique tranquilo. Um pai faz isso, mas um pai que perdoa tantas coisas assim, dessa forma, só o nosso Deus mesmo. Percebamos também que o Senhor, no verso 3, mandou Isaías levar seu filho. Antes de qualquer coisa, eu vou dizer que eu não consegui identificar a idade desse filho. Eu entendi, vírgula. Eu
Eu entendi na leitura que ainda era uma criança pequena, diante do contexto que a gente vai falar mais para frente, que ele ainda era uma criança pequena. Eu fico atropelando as coisas à medida que eu vou falando, passando uma coisa por cima da outra. Vamos lá. O filho de Isaías está presente, o Senhor manda o filho de Isaías estar presente por um motivo. Este filho foi dado a ele junto com um outro filho, que eu não lembro o nome agora, para sinais e maravilhas em Israel. Isaías 8, uma folhinha para frente, verso 18. Vamos ver? 8, 18. Esse capítulo trata de a ruína dos reinos de Israel e Síria. No verso 18 diz: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte de Sião. Como assim sinais e maravilhas? Não diz que o menino, nesse trecho aqui de Isaías 7, não diz que o menino diz ou fala alguma, diz ou fala é ótimo, né? Diz ou faz alguma coisa. Apenas o seu nome é mencionado. Para de rir que eu tô rindo, eu tô rindo da minha redundância. Dona Lili, dá um tempo aí, por favor. Bora, interrompe aí. Só Deus. Antes, enquanto você toma água aí, você ainda no verso 3 ficou aí se questionando, né? Se perguntando, né? Como é que Deus estava fazendo isso para Acais, né? Que seria um cara que não mereceria nenhum cuidado, nenhuma atenção de Deus, nenhum olhar de Deus, nem que Deus inclinasse para ouvir a voz dele. E quanto mais atentar para a aflição do seu coração. Mas isso me remeteu na mesma hora aquele verso do capítulo 5, verso 4, que fala assim: que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu não lhe tenha feito. E a gente vê toda essa dispensação de Deus no cuidado de Jerusalém. Israel, nesse momento, não é o ponto de pauta, a gente está vendo o cuidado com Jerusalém, o cuidado com Judá, e ver esse desvelo dele, né? Onde Israel está indo contra Jerusalém. Fez uma aliança satânica, né? Satânica é a maneira de falar, mas que Deus não aprovava. Fez aliança lá com a Síria e veio com tudo para cima de Jerusalém, para cima de Judá, para destruir. E Acais merecia ser destruído aos nossos olhos, né? Ele merecia. Era um cara que ele se afastou de Deus e fez coisas terríveis, coisas abomináveis. Mas está aqui Deus tendo paciência com esse rapaz. Paciência, paciência. Ele, com toda essa paciência, ele vai lá e usa um dos nomes, né, dos filhos de Isaías para ser, nesse momento, uma maravilha, porque, na verdade, embutido no nome, existe uma promessa, né? Existe uma profecia. Por isso que maravilhas. Quando ele fala maravilhas, a gente sempre pensa em algo assim, incrível, bom, agradável, né? A gente não pensa maravilha como algo sobrenatural, mas, em princípio, um dos nomes é maravilha no sentido que a gente entende. O outro não é tão maravilha assim, mas são coisas que vão acontecer, ajudar a Israel, sobrenaturais, por isso maravilhas de Deus, né? Respirou? Vai em frente. Acho que por isso que só foi um filho nesse dia. Ou então tinha nascido ainda. Então, o Sear já, ó, cada lugar escreve de um jeito, viu? Um era Jazub, o outro é Jashub, enfim, que significa o remanescente retornará. Esse livro, ele tem tanta coisa nas entrelinhas, ele é tão profundo que eu não consigo, eu não imagino alcançar a profundidade das coisas que tem nesse livro, mas a gente vai tentando. O remanescente retornará. A gente já começa a
pensar lá na frente, primeiro no retorno do povo pós-exílio, aí a gente vai mais para frente ainda, no reino, na questão da salvação, enfim. Vamos voltar aqui, senão eu vou ficar falando. Este filho foi dado a ele, junto com outro, para sinais de maravilha, já falei. Um nome que indica que Deus sempre terá um remanescente de acordo com a eleição de sua graça. Esse trecho está em Romanos 11, 5. Romanos 11, 5, deixa eu ver aqui. Eu não marquei. Assim, pois, também, agora neste tempo, ficou um remanescente, segundo a eleição da sua graça. Então, o Senhor, ele promete que o povo dele vai retornar, que vai ter um remanescente do povo dele para dar continuidade à aliança, às promessas feitas, e não apenas no reino natural, no reino terrestre, desse período, mas num reino celestial. O nome do filho de Isaías sugere o futuro exílio e a salvação do remanescente fiel. Isso ocorrerá muito tempo depois da morte de Isaías. Ou seja, são profecias que começam, ou pelo menos parte delas, a acontecer centenas de anos depois, como a gente já sabe e vai ver um pouco mais para frente, senão eu continuo falando. Então, a Cá estava fazendo o quê nesse caminho do Campo do Lavandeiro, nessa parte de abastecimento de água? Provavelmente se encontrava no canal, já temendo o cerco, né? Tomando providências para garantir o suprimento de água de Jerusalém. No caso, em caso de sítio, né? Deles serem cercados e eles ficarem sem condições de estar se locomovendo de dentro dos muros de Jerusalém. Nós vemos esse trecho em 2 Crônicas 32, 30. Mais cedo eu mencionei que a gente vai ver mais para frente mencionar esse lugar, esse ponto de Jerusalém que trata do abastecimento de água de Jerusalém em fatos que virão futuramente, que nesse momento de Acais aqui é a primeira vez que é mencionado. Nesse verso 30 do capítulo 32 diz assim: também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em todas as suas obras. Nesse trecho, era um cerco que Ezequias estava sofrendo. Ezequias sofreu o cerco do exército de Senaqueribe, que também era assírio, né? Assírio? Isso, assírio. E ele estava neste mesmo local, tratando dessas mesmas questões. E Acais, nesse momento aqui, estava também buscando, provavelmente, né, se precaver de um possível cerco e vendo as questões do abastecimento de água. Nesse momento, o que Deus espera? Nós entendemos, né, ou pensamos, o que Deus espera mandando Isaías dar essa palavra de tranquilização, de paz para Acais nesse local. A gente pode espiritualizar, a gente pode refletir uma série de coisas. A questão da limpeza espiritual, a questão de tirar ali a sujeira,
porque a água, nós sabemos que o Senhor Jesus é a água da vida, nós sabemos que o Acais, ele carrega em si uma série de pecados, de impurezas, e a água remete à purificação. Também está localizado num local onde há uma lavagem, onde eles realizavam lavagem de roupas sujas, então que remete também a um momento de reflexão que o Senhor esperava que o Acás tivesse. O envio do filho de Isaías, cujo nome remete a uma promessa, a algo que o Senhor vai trazer de maravilhoso para o seu povo, também era para Acais refletir. É uma conjuntura, o Senhor preparou ali uma conjuntura para o Acais refletir, como se não bastasse simplesmente a palavra, ele ainda trouxe fatores em torno dessa palavra para que ele pudesse refletir. Aí, se Isaías apresenta seu filho a Acais e menciona seu nome, isso deveria ter um significado para Acais, né? Mas hoje nós temos o entendimento, fala, irmã. Pode continuar, conclua seu pensamento. Hoje nós sabemos que fé é um dom do Espírito Santo, bem como arrependimento. Então, o Senhor que buscou trazer ele a refletir, o Senhor que deu a ele indícios, condições para que ele se arrependesse naquele momento, eu creio que o Senhor deu a ele ou pelo menos nesse momento, o dom do arrependimento, a capacidade de desenvolver a fé dele diante de uma situação difícil, diante do medo, mas nós continuaremos a ver que nada disso representou para ele algo que demovesse ele do seu caminho. Eu vou colocar resumidamente dessa forma. Pode falar. Você falou aí de espiritualizar esse texto, esse excerto nesse momento. Eu acho bem interessante. Quando você estava lendo, nós estávamos lendo, né? Na minha cabeça já veio logo esse entendimento. A gente sabe que sem água a gente não sobrevive. Pode sobreviver sem alimento um espaço de tempo até maior, mas sem água não se consegue viver muito tempo. E todo o resto da subsistência necessita-se da água. Até para tomar um banho precisa da água, como ela falou, né? Necessidade de se purificar. Se você precisa até fazer um remédio, precisa da água, fazer um chazinho, né? O alimento, água. Você quer produzir, quer plantar, precisa da água. Vai alimentar seu animal, precisa da água. Água é necessária em todos os momentos da nossa vida. Então, é uma das primeiras coisas que você tem que preservar, né? A capacidade de subsistência no que se refere à água. E a gente bem sabe que a CAIS, nesse momento, está vivendo uma turbulência, uma ameaça muito severa. Duas nações, uma que é irmã, né? Israel, irmã, fogo amigo, e juntamente a Síria, unidos para destruí-los, enfim. E eles vêm com um ataque onde eles já conseguem tomar posse de algumas cidades. Elat é uma das cidades que vão ser tomadas posse, e os judeus vão ser expulsos daquele lugar, e, enfim, a Acais vai vendo que, de fato, essa aliança vem como uma ofensiva potente. Diante disso é que ele teme, ele se pela lá todo de medo, enfim, e ele agora vai se preparar para um possível sítio, como Fernanda falou. Quando nós passamos por situações adversas, sejam elas quais forem, uma coisa a gente tem que preservar, esse suprimento de água, e a gente já sabe que a água é a palavra de Deus, ou melhor, um dos símbolos, né, da água, é a palavra de Deus, que não só nos purifica, né, como o próprio Jesus fala, né, que nós já somos purificados pela palavra, como também nos edifica, como também nos consola, nos aumenta a fé. A palavra de Deus é essencial, quando nós estamos passando por qualquer dificuldade. Então, é muito comum na nossa caminhada da fé, lá no iniciozinho, a gente acaba se assustando com as adversidades,
Lembra que quando você começa a sua caminhada com Jesus, o diabo se levanta bem forte, que é justamente para você parar por ali. Ele sabe o seu potencial. Ele sabe aonde você vai chegar e ele quer te parar por ali, né? E você ainda não tem muito conhecimento da palavra, você acaba sendo uma presa fácil para Satanás, para as ciladas de Satanás, para os dardos inflamados de Satanás, os pensamentos malignos que ele nos sugestiona. Mas se a gente tiver determinado a aprender a palavra, se a gente estiver buscando o socorro na palavra de Deus, a gente vai achar o suprimento necessário para manter a nossa vida. Estou nem falando só de salvação, estou falando de vida aqui nessa terra e vida pós-morte, que é a salvação, né? Então, para mim, é um texto que, espiritualizando, aponta demais para a palavra de Deus. Nós temos de ter essa reserva dentro da gente, a palavra de Deus. Então, como eu falei, no início da caminhada, ninguém tem conhecimento da palavra de Deus, né? Então, eu acho que Deus é até mais condescendente com a gente, mais misericordioso, porque vê a nossa inocência e incapacidade da gente reagir às adversidades. Mas, com a nossa caminhada, é essa palavra que vai nos fortificando de um modo tal que a própria palavra de Deus diz, ainda que a gente esteja no vale da sombra da morte, a gente não vai temer nada, porque Deus é com a gente, e a palavra de Deus é um símbolo disso, de que Deus está com a gente. Quando a gente guarda essa palavra dentro da gente, então vem a esperança, que vai alimentar a nossa experiência, e isso tudo vai fazer com que estejamos firmes para quaisquer circunstâncias ruins, mas, né? Então, é um texto bem interessante quando a gente espiritualiza. Então, nós vimos, Dona Lília já colocou bem profundamente aí, bem melhor, inclusive, essa questão, que nós vemos como é a situação, a condição desse jovem rei. E vamos voltar para o texto, né? Porque senão eu vou ficar aqui falando, misericórdia. Me perdi, fechei, você acredita? Já me achei. Verso 4, onde o Senhor mandou que ele se acalmasse. Eu achei interessante o Senhor chamar eles dois de pedaços de tições fumegantes. Eu não consegui espiritualizar isso. Eu já penso logo no cão. Olha, eu até iria por esse caminho se a ida deles lá não fosse um mover da mão de Deus, não fosse uma coisa do próprio Senhor, né? Que já lá do final de Jotão, do reinado de Jotão, o Senhor já começou a enviar esses dois reinos contra Jerusalém. Por isso que já no começo do reinado de Acais ele já sofre essa investida, até porque, enfim, estou atropelando as coisas. Verso 5. Porquanto a Síria teve contra ti, o Senhor tranquilizou, diz que não é para ele ter medo e tudo mais. E no verso 5 diz: Porquanto a Síria teve contra ti maligno conselho com Efraim e com o filho de Remalias, dizendo. Interessante como pouco ele se refere a Peca, né? Pega lá o currículo de Peca, mas pouco se refere a ele diretamente. Verso 6. Vamos subir contra Judá e molestemo-lo e repartamo-lo entre nós, e façamos reinar no meio dele o filho de Tabeal. Verso 6. Antes de entrar na questão da aliança, esse Tabeal, eu não me aprofundei nele não, mas ele entraria aqui como um rei fantoche, como vocês lembram de Zedequias, não.
Zedequias não. Era um rei colocado no poder, porém para ser dirigido por outro, pelo que dominou. Então, a Síria e Israel colocaria em Judá um rei que respondesse a eles, né? Que obedecesse a eles. Era um rei fantoche, só que eu não me aprofundei na origem desse tabeal. Então, no verso 5 e 6, que fala dessa aliança, a explicação do Bispo Macedo nos traz que o Peca, Israel, junto com a Síria, convidou Acais a formar uma aliança junto com eles contra a Síria, que era a potência naquela época em ascensão. A Síria estava se expandindo e dominando o território. Então, Israel, junto com a Síria, propôs Judá a se unirem contra a Assíria. Acaz, por sua vez, recusou essa aliança, o que fez com que eles dois se voltassem contra Jerusalém, se voltassem contra Judá. Nós falamos aqui de questões políticas, de questões de alianças políticas, mas nós não podemos perder de vista o controle da situação por Deus, o controle, a mão de Deus no controle das coisas. Nós sabemos que lá na frente, Israel será dominada, será invadida e será exilada pela Assíria, mas mais para frente ainda. E nós sabemos também que a Assíria nesse período, ela está sendo usada como um instrumento, como também Israel, apesar de tudo, também Israel, como também a Síria, como um instrumento nas mãos de Deus para fazer seu próprio juízo diante da insistência, da resistência do seu povo em se arrepender do seu mau caminho. Então, nesse contexto aqui, justifica o porquê de Israel se unir com a Síria contra a Jerusalém, contra Acais. E, deixa eu ver se eu não vou atropelar as coisas de novo. O Senhor vem dizendo mais no verso 7. Espera aí. Verso 7. Assim diz o Senhor Deus: isto não subsistirá, nem tampouco acontecerá. Lá no verso 1, quando ele diz que não mais nada puderam contra ela. Essa primeira investida era para ser somente a mão de Deus, né? Apesar de que o Senhor não saiu do controle em momento nenhum. Mas nós veremos que o Acaz resolveu lutar com a força do próprio braço, mas que ainda assim, nessa primeira investida, eles não tiveram esse sucesso que eles gostariam por conta da mão do Senhor. 8. Porém, a cabeça da Síria será Damasco, e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Eu não expliquei, eu sei que todo mundo aí já sabe, que aqui está se referindo a Efraim, mas se referindo a Israel, reino do norte. Efraim como uma das 10 tribos que compõem o reino do norte, e nesse texto aqui está se referindo a Israel como Efraim. Entendo eu que Israel, nesse livro, é todo o povo de Deus, né? Por isso essa divisão aqui. Então, no 8 diz que a cabeça da Síria será Damasco e a cabeça de Damasco Rezim. E dentro de 65 anos, Efraim será quebrantado e deixará de ser povo. Nesse momento aqui,
o Senhor já antecipa para Acais, através de Isaías, o que ele vai fazer com estes dois que se levantaram contra Jerusalém. Já existe um plano de justiça, de juízo contra Israel, contra o Reino do Norte e contra a Síria, que mais para frente aqui no livro de Isaías mesmo nós vamos ver. E nesse momento, o Senhor adianta para ele o que virá. É como contar os planos para alguém em quem você muito confia. O Senhor já conta os planos para Acais, abre para ele coisas que até então estavam em oculto, que ele não teria como saber, abre para ele e parece que ainda assim não é o suficiente, né? 8, não é isso? Não foi no 8 que eu parei? No 9 diz assim: entretanto, a cabeça de Efraim será Samaria. O que acontece? Quando a Assíria, quando o Israel foi exilado por conta da Assíria, o povo que permanecer em Israel, o povo mais pobre, o povo que não conseguiu se estabelecer, o povo que ficar, ele ficar no que sobrou de Israel. A Assíria vai colocar na região, né? Vamos lembrar, vamos falar assim para lembrar. A Síria vai encher a terra prometida de estrangeiros. Aí a gente lê textos como Segunda Reis, fatos históricos, políticos, e aí a gente enxerga decisões e tudo mais. Mas vamos espiritualizar a coisa, vamos voltar um pouquinho lá para Êxodo. O Senhor prepara a terra, leva o povo, limpa a terra, constrói, define os seus mandamentos, santifica o povo, separa o povo, bota para correr tudo de sujo que tem naquela região, porque ele quer o povo dele limpo, puro, santo, imaculado, separado para ele, um povo santificado para ele. E aí o povo começa a abrir as brechas, entra em pecado, e com isso, claro, o diabo faz a festa. Percebe-se aqui que o intento, percebe-se não, confirma-se aqui o intento do diabo que é desconstruir tudo que Deus constrói. Tudo que Deus faz, o diabo existe para destruir. Então, quando a gente vê aqui que a cabeça de Efraim será Samaria, e a gente se lembra de quem é Samaria, de como se formou Samaria, e todo o problema vou falar problema, entre samaritanos e judeus, porque é que quando a Síria invadiu, exilou o povo, removeu a maior parte do povo, preencheu, ocupou a terra prometida, a terra do povo de Deus, de estrangeiros. Justamente o que o Senhor disse que não podia, não deveria, foi o que aconteceu. O povo que ficou se misturou com os estrangeiros, se relacionaram e houve o início de um povo misturado, que era o que o Senhor não queria. Aí a gente vê que, de fato, ele faz de tudo para desconstruir o que Deus faz, uma determinação divina. Então, gerou também um preconceito entre os religiosos judeus com relação ao povo samaritano, chamando eles de povo misturado. É impuro que eles falam? Impuro. O povo impuro. Então, a cabeça de Efraim será Samaria, e a cabeça de Samaria é o filho de Remalias. Se não o crerdes, certamente não há vez de permanecer. Se não crede, não há vez de permanecer. É muito assunto, né? Eu quero dormir, viu? Mas já? Acais deve colocar a fé em prática aqui, né? É o que o Senhor está esperando dele, né? Que ele coloque a fé em prática.
Ele é, portanto, avisado de que será excluído da bênção da terra prometida, se persistir em sua incredulidade. Se ele não tiver coragem de crer no que Isaías, no que o Senhor fala através de Isaías, que na verdade é o Senhor, ele não será próspero nos seus intentos, ele não vai permanecer naquilo que ele tanto quer, que é o seu reinado. A palavra crer e estabelecer estão relacionadas em hebraico, né, irmã? Sim, senhora. Eu não vou ler isso aqui, não. Daqui a pouco bota isso aí na internet, o povo tá rindo de mim. Não vou ler em hebraico, não, viu? Isso aí tudo significa estabelecido. Literalmente se diz. Não vou ler isso também, não. Resumindo, gente, sem fé é impossível agradar a Deus. Rapaz. Porque na hora que Deus fala de que a cabeça de Efraim vai ser Samaria, essa cabeça é uma cabeça de governo, é uma cabeça política. Então, Samaria vai ser a capital de Efraim. E Efraim é Israel, e é chamado Efraim porque Efraim era a maior tribo de Israel. Então, para generalizar ali, Efraim. Né? Que nem o povo lá em São Paulo fala do Nordeste. O cara é paraibano, mas chama de baiano, porque a Bahia é o maior estado. Irmã, a gente não tem aquela cabeça, não. Não tem a cabeça, mas eles chamam tudo de baiano, porque a representatividade maior do Nordeste é a Bahia. Então, é tipo assim. Então, qual era a maior representatividade lá de Israel? É Efraim. Então pronto, é Efraim. A cabeça de Efraim vai ser Samaria. Samaria vai ser a capital. Sim, de fato, Samaria vai ser constituída a capital. E é lá que Peca, filho de Remalias, vai começar, vai permanecer reinando. Interessante que Deus fala, né? Para ele, olha, se você crê nisso, Acás, essa profecia está vindo para Acás, para o rei de Judá. Se você crê nisso, você permanece. Se você não crê, você não permanece, você não prevalece, você vai morrer, vai sucumbir e vai perder o seu reinado, sua salvação, sua vida, né? O interessante, como a irmã aí fechou, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, e é a expectativa realmente de que, com essa profecia, Acaz mude o seu proceder. A gente viu que isso aconteceu com Manassés, lembra? Era o terror lá de Israel, era o terror, melhor dizendo, lá de Jerusalém e Judá, mas ele acaba se convertendo no final, ele se converte. Então, será que Acaz não poderia se converter? Bom, Deus está tentando, né? Senão não faz sentido ele enviar a profecia, né? Ele envia justamente a profecia, as palavras, para que as pessoas tenham a oportunidade de escolher. Olha, faz a coisa certa que você vai ter a salvação, faz a coisa errada e você vai ser reprovado. Bom, diante do horário, o que você vai entrar agora, você não vai concluir. Não. Eu acho interessante deixar essa segunda parte desse capítulo para a gente dar continuidade na quinta-feira. O que vocês acham aí? Beleza? Então, vamos lá. Fernanda, considerações finais? Alguém quer fazer alguma colocação? Maiana levantou a cabeça, está doida para falar. Fale, Maiana, pode falar. Quer não? Dona Meire, fale, Dona Meire. Abra o áudio, Dona Meire. Tem que abrir o áudio. Se não abrir o áudio, a gente não ouve. Não abriu, não. Aí, pode falar, Dona Meire. Eu estou dizendo, tudo que tinha que dizer, você já disse. Ela já relatou tudo que ela leu, ela relatou tudo. Perfeitamente. Perfeitamente. Gostei do perfeitamente. Mas eu creio que a gente está muito longe de ter sido pelo menos meio perfeito, quanto mais perfeito. Com certeza. Mas nós vai
prosseguir, vamos aprender mais e mais e mais para poder, entendeu? Sim, senhor, entendi, dona Mary. Dona Zila, pode falar aí, dona Zila. Não, tranquilo. E abrir o áudio para quê? Se não é para falar? Pensei que você mandou todo mundo abrir o áudio, eu abri. Eu mandei todo mundo abrir o áudio e falei, dona Zila, dona Mary. Desculpa. Dona Zila foi pro núcleo, viu? Oi? Oi? Glória a Deus, Foi. glória a Deus. Voltou para casa. A chuva, né? Deixa essa conversa para depois. Deixa a conversa para depois. Maiana, fala aí, Maiana. Quando a pessoa tem uma promessa de Deus, o diabo ele sempre vai investir naquela pessoa, naquele povo, para tentar parar. E é isso que dá para perceber aqui. O diabo veio com ameaças, veio com todo o arsenal que ele tinha para colocar o medo na pessoa, independente. Deus ama o pecador e não o pecado. Todo mundo peca em algum momento da vida. O que a gente não pode é continuar no pecado, continuar no erro, porque quem anula a promessa de Deus sobre as nossas vidas somos nós mesmos. O que aconteceu com esse povo aqui não foi por causa de ninguém, foi por causa deles. Eles sabiam que não podiam andar na idolatria e andar, eles sabiam que não podiam fazer aquelas coisas abomináveis aos olhos de Deus e andavam. Então o diabo aproveitou isso, porque não entrou nenhum arrependimento, até porque talvez não buscaram, porque quando a gente busca, é um dom que Deus dá, e teria evitado muita coisa. Então isso fica de lição. Sou eu quem vou determinar se a promessa que Deus tem na minha vida vai se cumprir ou não. Porque eu já tenho uma promessa. Só que só ter a promessa não basta. Eu vou ter que lutar para poder alcançar aquela promessa. E nem todo mundo está disposto a isso. É mais fácil a pessoa se entregar e colocar a culpa nos outros ou nas situações do que ela chamar para si a responsabilidade e enfrentar, colocar o peito lá na base de tudo. Colocar o peito não, dar a cara a tapa e dar o seu melhor, porque ainda que você não consiga fazer tudo, você vai fazer o que você pode e Deus vai honrar o seu sacrifício. Beleza, mais alguém quer fazer alguma consideração? Fernanda, indica aí alguém para fazer a oração. Se tem alguma coisa a acrescentar, Fernanda, acrescenta. Antes de pedir a oração, eu quero fechar esse trecho aqui. Nós vamos ver a posição do Acais ainda oficialmente, ele verbalizando diante de tudo que ele ouviu, mas já está visível aqui a falta de fé dele na pessoa do Senhor. E eu fico pensando, às vezes eu estou aqui, eu estava meditando aqui, né? Aí me ocorreu uma bobagem, mas uma bobagem que é um paralelo esdrúxulo, mas que faz a gente pensar um pouquinho. Vamos tomar por parâmetro a torcida do Bahia. Vamos lá. A torcida do Bahia, boa parte deles nunca viu o título. Mas é uma torcida, a gente usa o termo que fanático, né? Porque aqui na Bahia ele é bicampeão brasileiro. E aí você olha para o time em si, vamos qualificar o time hoje, vamos olhar os atributos do time. É um time cuja força é a torcida. A torcida, ela bota uma força em cima daquele time que empurra ele para frente. Então, ela acredita naquele time e faz com que ele seja impulsionado para frente. A força dele é a torcida. Quando você analisa o time, não, é a torcida. Aí a gente diz assim, pô, mas eles nem viram, muitos nem viram nenhum título. É um título de 51 e o outro de 88. Beleza, muitos nem viram o Bahia ser campeão. Mas briga, rota, pega com orgulho aquilo, e enfim, lota estádio e tudo mais. Onde é que eu quero chegar? Esse povo aqui, tudo bem, eles não estavam no deserto, mas a base da história, da identidade deles,
é que eles são o povo escolhido de Deus. Eu diria que o alfabeto da vida deles, eles começam, a leitura deles de vida, a história, a identidade deles é a história deles saindo do Egito, da escravidão, alcançando, conquistando a terra prometida, todas as maravilhas e cuidados de Deus. Eles cresceram escutando isso. A diferença está na fé. A diferença está no que eles creem. Eles cresceram escutando aquilo, mas não creem mais. Fizeram escolhas de crer em outras coisas, como Maiana acabou de falar. Eles sabem que pelas leis do Senhor, eles não deveriam ir por determinados caminhos, mas escolheram porque não creem mais. O Acais teve avô e pai que foram bons exemplos, mas ele escolheu, ele não crê, então ele escolheu outros caminhos. Então, a gente está aqui hoje, uma hora dessa, já está dormindo, reunidas pela fé, cujo propósito é salvação da alma, porque a gente crê, né? Porque a gente crê e essa fé é que nos sustenta a continuar, essa fé que nos alimenta a perseverar no mundo de dificuldades, na perseguição, e uma série de outras coisas. Então, é a fé que nos fortalece, sustenta, encoraja, impulsiona, a gente cai e levanta, a gente tenta se corrigir, porque a fé no sacrifício do Senhor Jesus, no Deus que pode todas as coisas e na salvação da nossa alma. Então, quando a gente não tem isso, a gente não tem mais nada. A fé é o fundamento das coisas que se esperam, a convicção do que não se vê, e sem fé é impossível agradar a Deus. Quando você pensa assim, pô, é impossível agradar a Deus, não agrada a Deus, a pessoa que se propõe a pensar nisso, ela está com dúvida, e isso tem que machucar ela a ponto dela buscar conhecer a própria fé. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós descobrimos ou buscamos alimentar nossa fé a partir das grandes lutas e dificuldades. É a partir da dor, do sofrimento, e que a gente se volta para Deus com inteireza de coração, porque todo mundo tem fé em Deus, todo mundo ama a Deus, mas é a partir da dor e do sofrimento que a gente se volta para Deus com inteireza de coração e começa aí a conhecê-lo e começa a desenvolver uma fé a partir de um relacionamento, e aquilo cresce porque é tudo que ele quer. E quando ele encontra isso na gente, ele alimenta, ele fortalece, ele dá, ele supre isso. Então, eu posso trazer metade da Bíblia falando de fé, mas a gente só precisa lembrar que o nosso chão é a fé. Se a gente perder isso, a gente já perdeu tudo. Já perdeu tudo. Tá bom? Eu vou pedir para a dona Meire orar por nós, dona Meire. Abre o áudio, dona Abre o Meire. áudio, dona Meire, abre o áudio. Não é fecha a câmera, não, é abrir o áudio. Aí. Calma, vai conseguir, calma. Abriu ainda não. Vai lá, toca na telinha e aperta no microfone. Calma. Aí, pronto. Senhor, muito pela presença, meu Pai, para agradecer tudo que me foi falado nessa noite. Obrigada por tudo, obrigada por essa oportunidade, que Deus nos abençoe, que tudo nos fortaleça em cada palavra que foi dita nessa noite. Obrigada, meu Senhor, por estar aqui também participando
Muito obrigada por me avisar, por não perder essa oportunidade. Muito obrigada, Senhor, por todas as nossas irmãs que estão aqui nesta noite, a essa hora, orando pelo Senhor, chamando pela Tua palavra. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Até amanhã, até quinta-feira, nós continuaremos em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que está no céu, santificado seja o nosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, não nos deixe cair em tentação, mas livre de todo mal, que tu reino, o poder, a honra e a glória, hoje e amanhã e para todos sempre. Obrigada. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Muito bacana aí a nossa apresentação. E continuamos na quinta-feira, não falta ninguém, viu?